14ª Instrução do Aprendiz. Iniciação maçônica. Venerável Mestre diz. Em todas as escolas herméticas há uma cerimônia com a qual recebem os candidatos a cerimônia de iniciação. Essa cerimônia, que não é de imediato compreendida pela maioria dos candidatos, trata-se de um ato significativo cuja importância está oculta sob a enganosa aparência do véu exterior. A palavra iniciação deriva do latim initiare ou initiatio, cuja origem etimológica vem de initium, que significa início ou começo, enquanto outros entendem sua possível origem em inire, que se compõe de duas partes, a saber, in igual para dentro e ir igual ir, que pode ser entendida como ir para dentro, penetrar, ingressar ou começar novo estado de coisas, e assim, o termo iniciação carrega o duplo sentido de iniciar ou ingressar. E dessa etimologia da palavra, pode-se depreender que o significado da iniciação seria item o ingresso no novo mundo interno para começar uma vida nova, e por isso, a iniciação maçônica é uma joia inestimável na coroa do simbolismo. Sob o aspecto esotérico, a iniciação seria um rito de transição, que simbolicamente imita um novo nascimento, ao qual se submete o aspirante a provas que balizam no curso da existência humana. Os hindus têm uma expressão para definir os iniciados. Item são os nascidos duas vezes, a primeira vez de sua mãe natural, e a segunda vez do interior de si mesmo, através do rompimento da materialidade que aprisiona, o que proporciona o desenvolvimento da espiritualidade. Sendo o gabinete, câmara e das reflexões o símbolo do interior do homem, pois ao cerrar os sentidos para o mundo externo, o candidato se acha em sua própria câmara das reflexões. Estando isolado na obscuridade, que representam as trevas da matéria física que rodeiam o espírito, deve aprimorar-se até sua completa maturidade, além de ser este interior obscuro, o estado de consciência do profano que vive sempre fora do templo, no meio daquelas trevas. Primeiro vigilante diz. Quando o candidato começa, por introspecção, a se dirigir à luz do pensamento, concentrando-a em seu próprio interior, a verdadeira iluminação começa a invadir seu templo interno, e dominar sua mente. Ao iniciante, então, é o que dirige seu pensamento ao mundo do espírito, que conduz ao conhecimento do universo, do corpo e de Deus, que nele habitam, pois o Espírito único e universal está em todos os seres do universo. Os deuses do universo têm representantes no corpo do homem, e esses representantes podem ser os átomos, e por isso, assim dizia Trimegisto. Item o que está em cima é como o que está embaixo, e também disse Jesus. Item o reino de Deus está dentro de vós, a porta da verdadeira iniciação que conduz ao reino de Deus ao mundo interno, é o coração, enquanto o corpo seria esta porta no templo, isto é, a representação das coisas celestiais e espirituais, sendo então o corpo venerado nas sublimes realidades. O candidato deveria conhecer os mistérios das antigas iniciações, para compreender e praticar, conscientemente, a iniciação moderna, até porque, para a real compreensão da verdade deve ser muito estudado o simbolismo, verdadeiro caminho da sabedoria. Com relação ao Egito na antiguidade, os egípcios praticavam a iniciação na Grande Pirâmide, sendo que este monumento jamais foi uma tumba de faraós, como querem demonstrar alguns estudiosos, e ainda, porque o termo pirâmide tem origem em PYR que significa fogo, e simbolicamente, espírito. Tem-se na Grande Pirâmide uma fidelíssima cópia do corpo humano, e assim, seria possível dizer-se que, simbolicamente, é a tumba do Deus íntimo que se encontra no interior do homem, e para este retome a composição de uma promissora unidade com o Deus íntimo, deve sempre buscar a própria iniciação em seu mundo interno, do mesmo modo como nos tempos antigos, quando o aspirante adentrava na Grande Pirâmide realizando sua iniciação. Segundo o vigilante diz. As religiões e escolas iniciáticas materializam os mistérios por duas razões. Item para velá-las aos olhos do profano, e item facilitar a compreensão do candidato. Tanto que Amedes diz a Chetos, chegando aos pés do santuário da iniciação. Seus caminhos secretos conduzem os homens amados dos deuses a um fim que nem sequer posso nomear. É indispensável que façam nascer em si o desejo de alcançá-lo. A entrada da pirâmide está aberta a todos, porém, compadeço-me dos que têm que procurar a saída pela mesma porta cujos umbrais franquearam, não conseguindo outra coisa senão satisfazer sua curiosidade, imperfeitamente, e ver o pouco que lhe foi dado conhecer. O aspirante, insistindo na iniciação, atrás do mestre escala o lado norte da pirâmide até uma porta quadrada estreita sempre aberta, que se acessa por um passadiço apertado, o que simboliza as características do espírito. A iniciação na pirâmide equivale a item comunicação com os grandes mistérios do Espírito, e item união do reino de Deus interno com o Pai. Desta maneira, esta chama do pensamento, que não é uma espécie de fogo material, nem tampouco o fogo e a luz dos sóis, seria um tipo de fogo que não queima mas arde.
Interiormente ao iniciado, 1000 vezes mais excelso. A grande pirâmide iniciática, dentro da qual penetravam os candidatos, é o símbolo do seu próprio corpo, e nela se iniciando, evolutivamente, chegariam à condição de adeptos divinos, condição de todos aqueles que provêm a iniciação aos demais seres inferiores. Orador diz: a porta estreita da pirâmide é a mesma do Evangelho que conduz à salvação, e estando sempre aberta, significa que para poder nela entrar, dever-se-ia iniciar ou dobrar a si mesmo, conduzindo-se ao mundo interno através do pensamento. As leis da maçonaria são as mesmas das religiões, que objetivam descobrir. Item o verdadeiro ser interior, e item o conhecimento de si mesmo, porém, como sucede em muitas religiões e não na maçonaria, essas tentam materializar seus pensamentos para adorá-los como deuses, ao invés de espiritualizar suas obras. Sabe-se que os conhecimentos esotéricos das religiões e da maçonaria são, atualmente, mostrados a todas as pessoas, porém, os verdadeiros mistérios da instituição não se encontram nos livros, rituais ou cerimônias, mas estão no mais íntimo do espírito, cuja porta está sempre guardada e vigiada pelo anjo da espada flamígera. O símbolo como verdadeira arte, nunca deve falar aos sentidos, mas excitar a imaginação, porém, infelizmente, o ser humano tem-na tão lerda, que não se anima esquadrejar nada, contentando-se em adorar o ídolo que gerou, e por isso, o real objetivo da maçonaria é a investigação da verdade, que deve ser interna e subjetiva. E que pensem muito bem nisso os maçons descrentes. Disse que os símbolos são a alegoria da verdade, mas não são a verdade, apenas exprimem a imagem da realidade das coisas, pois o símbolo é o corpo físico da ideia, mas, para conhecer tem-se que senti-la e concebê-la, porque a finalidade da maçonaria é que cada ser humano conheça a si mesmo, cultuando o próprio conhecimento, não o estudo de anatomia, embora muitas vezes a magnificência da anatomia conduza esse ser à meditação deste maravilhoso mistério. Secretário diz: considerações sobre a cerimônia. A iniciação é o ponto alto da vida maçônica, é o momento de maior emoção para o maçom, pois trata-se de experiência inesquecível, e parafraseando o adágio popular, é a primeira ponto impressão que perdura, porém, nem sempre a cerimônia é realizada com a beleza, emotividade e seriedade que deveria ter. Por vezes a sessão é relegada à condição de uma simples reunião, com seu ápice no posterior banquete, porém, seria mais digno, coerente e apropriado, que não fosse dada tanta importância a essa celebração posterior, ou assim, sempre dever-se-ia cuidar com muito esmero a própria sessão, no mínimo em maior intensidade do que dedicam ao ágape. Por mais experiência que uma administração tenha em realizar iniciações, jamais deveria dispensar ensaio prévio, pois é nesse treinamento que são adquiridos conhecimentos do texto, desenvoltura e rigor para conduzir o drama litúrgico. Por vezes, a cerimônia é conduzida de maneira tropega, e o candidato, vendado, infere que os participantes não dominam o que estão fazendo. Então como criar? Item uma atmosfera de emotividade? Item as condições para a necessária introspecção, e item uma egrégora apropriada à condução de tão importante trabalho, se a administração estiver procurando. Item o trecho a ser lido. Item o utensílio necessário. Item o local para acomodar o inevitável visitante atrasado. Item a música apropriada. Item a luz para a leitura, e item tantos outros detalhes, que quebram o andamento do cerimonial, que já deveriam estar devidamente providenciados. O data da iniciação é repleta de atividades na loja, havendo mesmo casos em que os preparativos alongam-se por todo o dia, sendo preciso que pelo menos 2 horas. Antes da sessão, toda a administração e os escalados para o trabalho devessem estar disponíveis na oficina, para a condução da etapa na Câmara de Reflexões com o rigor cabível e sem atropelos de última hora, pois pergunta-se como pode o candidato chegar à preciosa e necessária reflexão, se apenas dispuser de parcos 15 minutos para o início da sessão? Guarda, ou o cobridor, o diz. O aspirante será levado à Câmara de Reflexões para fazer seu testamento moral e filosófico, devendo sempre dispor do tempo necessário para compor suas ideias, pois o nome da Câmara é próprio à finalidade, que todavia, ultimamente, tem sido muito desvirtuada. Logicamente, a Câmara não é uma casa de terror de um parque de diversões, mas item uma viagem ao seio da terra. Item a volta à própria origem. Item a morte simbólica do profano, para seu renascimento ou como maçom. A reflexão e tomada de decisão com vista à seriedade do ato a praticar, é ainda a câmara apropriada para que o candidato reflita sobre sua vida material, para que sinta o conteúdo dos ideais que norteiam a instituição ou sociedade a que pretende pertencer. A seguir, o aspirante deve ser guardado afastado do assédio dos demais integrantes, que movidos por razões até pueris, como uma brincadeira descabida ou desejo de se identificar antes do momento exato, podem perturbar o candidato.
quando disponibilizados nos espaços da loja. Deve ser relembrado o ritual, como por exemplo o do rito adoniramita, que observa sobre as inconveniências com relação aos candidatos. Nas sessões magnas de iniciação, que são o contato ativo inicial que o recipiendário tem com a ordem, todos devem ter comportamento solene e grave. É proibido molestarem, sob que pretexto ou forma for, o recipiendário quer durante o cerimonial, quer na Câmara das Reflexões, quer no desenrolar do drama litúrgico do rito. Venerável mestre diz. O fato é que o assédio aos candidatos transformou-se em inconveniências, que ferem a sensibilidade dos que pensam estar adentrando a uma instituição solene, composta de homens ligados a objetivos superiores, e de repente, descobrirem que alguns desses integrantes agem como jovens estudantes, tentando aplicar-lhes o trote comum aos calouros de universidades. Pode ainda esse não autorizado ou recomendado trote ser composto por item levar um bode para os candidatos tocarem. Item tentar assustá-los jogando objetos pesados e ruidosos no chão. Item ordenar que tateiem objetos de variadas espécies. Item dirigir-lhes gracejos. Item contar casos para intimidá-los, etc. Porém, o excesso às vezes é ultrapassado. Item quando conduzem os aspirantes à pseudo-prova de coragem. Finalmente, os recipiendários devem ser muito bem cuidados, com toda a responsabilidade, disciplina e organização que a cerimônia requer, demonstrando-se toda a cautela e respeito que sempre serão merecedores. Irmão, gostou do conteúdo? Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Se você desejar conhecer um pouco mais sobre a maçonaria, acesse a descrição desse vídeo e clique no link do nosso treinamento. Fraterno abraço a todos.